O chamado das 3h33, o despertar Daniel, acordou com um espasmo violento. O corpo a arquear-se na cama, enquanto o ar lhe entrava nos pulmões com a força de um soco. O coração martelava descontroladamente, como um animal enjaulado a tentar partir-lhe as costelas. Ele sentou-se ofegante, o suor frio a colar-lhe a teixir-te a pele. Tinha certeza de que acabara de ser arrancado de um pesadelo terrível, mas a sua mente estava em branco. Uma tela vazia, onde apenas a sensação do medo puro permanecia. Olhou para o lado. O relógio digital na mesa de cabeceira brilhava com um vermelho doentio no escuro. Marcava em suas horas 3h33. O silêncio no quarto era absoluto, pesado, como se o próprio som tivesse medo de se manifestar. Mas não era um silêncio vazio. Havia algo nele, uma presença, uma expectativa. Oh, quota viva! Foi então que ele começou a reparar. O zumbido suave do ventilador, o som constante que o embalava todas as noites, tinha parado. As pás estavam imóveis. Do outro lado do quarto, a janela que ele tinha certeza de ter trancado. Bateu suavemente contra o caixilho como se alguém a tivesse empurrado do lado de fora. Um rangido longo e arrastado ecoou do soalho, como se um peso invisível estivesse a caminhar lentamente pelo quarto. A lâmpada do candeeiro piscou 1 a 2 vezes, e depois apagou-se, mergulhando numa escuridão quase total, apenas quebrada pela luz vermelha do relógio. O ar pareceu ficar mais denso e mais frio. Daniel sentiu os pelos da nuca arrepiarem-se. Ele não estava sozinho. A chamada, o seu celular pousado na mesa de cabeceira, vibrou. A tela iluminou-se, lançando um brilho fantasmagórico no seu rosto. A chamada não tinha número, onde deveria estar o nome do contato. Estava escrita apenas uma palavra em letras maiúsculas. Você. O seu polegar moveu-se por vontade própria, aceitando a chamada. Ele levou o aparelho celular ao ouvido, o coração na garganta. Olá, sussurrou ele. Do outro lado, silêncio e depois, um som que o fez gelar até a alma. Era sua própria voz, mas não era sua voz normal. Era um grito desesperado, gutural, cheio de dor e de um pânico que ele nunca sentira na vida. Esse é o seu, ereu, ele, taku, não deixe, LNT. A voz foi cortada por um chiado agudo e demoníaco. Um som estático que parecia ter dentes. Antes de a chamada cair, a figura no espelho, ele atirou o celular para longe, como se este estivesse em chamas. Tremendo, levantou-se da cama, os pés a tocar o chão frio. O seu olhar foi atraído para o espelho do roupeiro, e foi então que o viu. Refletida no vidro, ao lado da sua cama agora vazia, estava uma figura alta, escura, coberta por um capuz que escondia o seu rosto nas sombras. Estava perfeitamente imóvel, a observar o lugar onde ele estivera deitado segundos antes. Com um grito sufocada, Daniel virou a cabeça para olhar diretamente para o local. Não havia nada. O quarto estava vazio. O seu cérebro gritava que era uma ilusão, uma alucinação. Mas quando ele, com o terror a prendê-lo, voltou a olhar para o espelho, a figura continuava lá. E ele teve a impressão de que, sob o capuz, algo sorriu. Portas que não abrem. O instinto de sobrevivência tomou conta. Daniel correu para a porta do quarto, a sua única saída. Rodou a maçaneta, mas esta não se moveu. Puxou, empurrou, bateu com o ombro, mas a porta estava selada, como se fosse uma parede sólida. Um calor intenso começou a emanar da maçaneta. Ele olhou para baixo e viu, horrorizado, o metal a brilhar com um vermelho vivo, a começar a derreter e a pingar no chão como cera. Ele abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. A sua voz estava presa, roubada. As batidas na parede recuando da porta, ele ouviu um novo som. 3 batidas secas e deliberadas, toque, 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 vinham de trás do pesado armário de madeira. Movido por uma força que não compreendia, ele empurrou o móvel, os seus músculos a protestar. Atrás dele, o papel de parede estava rasgado, revelando uma pequena porta de madeira, quase uma passagem secreta, que ele nunca soubera que existia. Dentro do buraco escuro, coberto de teias de aranha e pó, estava um diário antigo, capa do couro. Com as mãos a tremer, ele abriu o diário. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas a caligrafia era fresca, e era a sua própria letra, a descrever em detalhes terríveis os eventos daquela mesma noite,
como se ele já os tivesse vivido. Às 3h33, o despertar. O pesadelo esquecido é o convite. A chamada é o pacto. A minha própria voz é o eco do que me vou tornar. Ele está no espelho. Ele espera que eu olhe. Não olhe nos olhos dele. A última página continha apenas uma frase, escrita com uma força que quase rasgara o papel. Eu o chamei, e ele veio. A trava do tempo, um terror frio apoderou-se de Daniel. Ele olhou desesperadamente para o relógio, esperando que o tempo tivesse passado, que o amanhecer estivesse próximo. Mas o relógio digital continuava a marcar 3h33. Ele ficou a olhar, paralisado, enquanto os segundos que ele sentia passar no seu coração não se moviam no ecrã. 1 minuto, 2, 5... O tempo tinha congelado. Ele estava preso naquele momento, naquele pesadelo, para sempre. A escuridão aumenta, como se respondesse ao seu desespero. A luz vermelha do relógio digital piscou e apagou-se. A escuridão total e absoluta engoliu o quarto. O único som era o da sua respiração ofegante e algo mais. Passos lentos e arrastados a ecoar de um canto distante do quarto. Tateando, ele encontrou uma vela decorativa e um isqueiro na sua cômoda. A pequena chama que ele acendeu pareceu frágil, patética, e as sombras que ela projetava nas paredes eram gigantescas e monstruosas. E numa dessas sombras, ele viu uma forma humana passou rapidamente no fundo do quarto. Um vulto mais escuro que a própria escuridão. A voz que conhece seu nome foi então que a voz falou. Não veio de um ponto específico. Nasceu de todos os cantos do quarto. Dentro da sua cabeça, um sussurro que era ao mesmo tempo íntimo e profano. Daniel, por que demoraste tanto? To me, chemist. Ele tentou gritar, mas a sua voz continuava a não sair. Estava preso num grito silencioso, num pesadelo acordado do qual não havia fuga. A voz riu. Um som seco como folhas mortas. Não precisas de gritar. Eu já tô aqui. A transformação ele tropeçou para trás, e os seus olhos fixaram no espelho. A superfície do vidro começou a rachar. Teias de aranha a espalharem-se a partir do centro, mas a imagem não se distorceu. O seu próprio reflexo começou a mudar. Os cantos da boca do seu duplo esticaram-se num sorriso largo e anormal, um rictus que lhe rasgava o rosto, e os seus olhos no espelho tornaram-se duas poças de escuridão pura, dois buracos negros e vazios. O reflexo levantou uma mão e tocou o vidro do lado de dentro. E do lado de fora, a mão de Daniel levantou-se sozinha, os seus dedos a tocarem o vidro frio, imitando o gesto. Ele já não tinha controle. Final. A câmara representando o seu ponto de vista começa a girar lentamente, em 360 graus. Passa pela porta selada, pelo armário afastado da parede, pela vela a tremer, pela cama desfeita. Quando a volta se completa, a câmara para, a olhar para frente. Daniel está agora de pé no meio do quarto, a olhar diretamente para a lente, mas não é mais ele. O seu rosto está pálido, o sorriso grotesco ainda lá, e os seus olhos são dois poços de escuridão. Ele inclina a cabeça para o lado, e com uma voz que é uma mistura da sua e da voz antiga e sussurrante, ele diz, agora, a tua vida. Se o medo é o que te move, inscreva-se para não perder o próximo pesadelo. E deixe sua curtida para nos ajudar a trazer mais conteúdos como este. Abraço e até a próxima história.